Meus amigos, novamente aqui na presença de Deus e na presença de vocês. Eu glorifico a Deus porque percebo que muitas vidas têm sido edificadas, exortadas, alimentadas e tocadas por Deus através dessas palavras. Ontem eu falei sobre a soberba precede a ruína, mas hoje eu quero falar que a humildade precede a subida. Provérbios capítulo 18, versículo 16 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda, mas a humildade precede a subida. A Bíblia diz em Provérbios 22, 4: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Oh, maravilha! O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Maravilha, irmãos. O soberbo, ninguém quer estar perto dele. Deus resiste, o abate, os homens também. Mas o humilde, todo mundo quer estar perto do humilde, de pessoas humildes, simples. E não perdemos por ser humilde. Eu quero deixar alguns conselhos, alguns versículos para mim, para você nessa palavra. A Bíblia diz em Atos capítulo 20, versículo 19, Paulo disse assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O que me chama a atenção é que ele diz: servindo ao Senhor com toda a humildade. Glória a Deus. Paulo, que era um poliglota, falava vários idiomas, instruído em toda a ciência e faculdade da sua época, criado aos pés de Gamaliel, ele diz: servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações. Humildade não se fala. Quem é humilde não fala que é, mas se vive. E Paulo vivia isso. Tanto é que está nas Escrituras. Mas a sua humildade lhe permitiu ir até o terceiro céu. A sua humildade lhe permitiu ser um apóstolo do Senhor. A sua humildade lhe permitiu ter grandes e tremendas revelações, ser considerado a estrutura da igreja depois de Jesus, o que colocou as ordenanças, os padrões da igreja, e diz: servindo ao Senhor com toda a humildade. Glória a Deus. Então, queridos, sejamos humildes, porque a humildade precede a subida. Todo humilde cresce, todo humilde vai para frente, todo humilde ocupa cargos de confiança. Então não perca a oportunidade de ser humilde. Paulo era. Efésios capítulo 4, versículo 2, Paulo escreveu aos Efésios: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aleluia. Você, meu querido, e eu somos chamados pela palavra a andarmos dignos da nossa vocação e com toda humildade e mansidão. Seja humilde, querido. Receba a virtude da humildade na sua vida, o fruto do Espírito da humildade na sua alma. Mas seja de verdade, não seja de falsa piedade, não seja para conquistar alguma coisa, não seja fingido a sua humildade, mas seja uma humildade
verdadeira. Ande em humildade, viva em humildade. Paulo também escreveu aos Filipenses capítulo 2, versículo 3, dizendo: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada faça por vanglória, por vaidade, para se apresentar ou se mostrar alguém que você é maior ou superior. Não, mas faça por humildade, reconhecendo que tudo que você tem vem de Deus, a fonte é Deus, os dons são de Deus, a graça é de Deus, o poder é de Deus, a virtude é de Deus, a capacidade é de Deus na sua vida. E ele fala algo interessante assim: considerando uns aos outros superiores a si mesmo. A Bíblia diz que eu tenho que enxergar você superior a mim. Isso é humildade. Paulo também escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoa, assim fazei vós também. Só consegue suportar o outro quem é humilde. Só consegue suportar as fraquezas do outro quem é humilde. Só consegue suportar as perseguições quem é humilde. Só consegue suportar quem fala mal de você quem é humilde. Só consegue perdoar e liberar perdão quem é humilde. Então, meu querido, se você não é humilde, ore e clame ao Senhor para que você venha ser mais humilde. Porque a humildade precede a subida. Todo humilde vai crescer, vai avançar e vai encontrar graça diante de Deus e dos homens. Tiago 4,6: Deus resiste os soberbos, mas aos humildes e simples ele libera a sua graça. 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6, é um conselho para os jovens: ser mais humildes, baixar mais a bola, que você não é tudo isso que você está pensando que é, não. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, aos mais velhos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Jovens, clame a Deus por humildade. Você precisa ser mais humilde. Você precisa se humilhar mais. O versículo 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e no seu tempo ele vos exaltará. Glória a Deus. Maravilha do céu. Que bênção. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, a Bíblia diz que o primeiro requisito para Deus abrir o céu e abençoar seu povo, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que o primeiro requisito é humilhar. Quando ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeiro passo é humilhar. Depois orar, depois jejuar, depois buscar. Mas o primeiro passo para Deus rasgar o céu em seu favor é se humilhar. Então humilha, querido. E Deus vai abrir o céu a seu favor. E vai te exaltar na hora certa. A Bíblia diz em Neemias capítulo 1, versículo 4, quando ele recebeu a notícia que Jerusalém tinha sido aprisionada, queimado seus portões, levado cativo os seus irmãos, e o resto que ficou estava numa miséria total. A primeira atitude de Neemias, no versículo 4, capítulo 1 de Neemias, foi chorar amargamente na presença de Deus. Ele se quebrantou, ele se derreteu em humilhação na presença de Deus. E depois orou e jejuou. Deus o ouviu, e como copeiro ele foi enviado, era copeiro, foi enviado como governador, porque ele se humilhou diante de Deus e do rei. Então, querido,
se humilha na presença de Deus, se humilha na presença do Senhor. Só tem uma coisa que aplaca a ira de Deus, a humilhação. Segundo Crônicas 12:7, vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Então só tem uma coisa que aplaca a ira de Deus, para não destruir um homem, uma terra, uma cidade ou alguém, a humilhação. Então se derrame humilhação na presença de Deus. E dos homens também, porque para recebermos algumas coisas dos homens, nós temos que nos humilhar também perante os homens. Você que diz que não se humilha perante os homens, vai perder grandes oportunidades na sua vida, porque nós devemos humilhar também perante os homens, perante Deus e os homens. Então, a humildade precede a subida. Todos que foram humilhados, depois subiram. Aleluia. É por isso que o pastor ele tem dois obreiros na igreja. Ele tem um que prega muito, que sabe muito, que conhece muito, que é inteligente, que tem faculdade, mas é para frente, é soberbo, é orgulhoso, acha que sabe tudo, acha que sabe mais do que todo mundo. E o pastor tem um outro obreiro que é simples, que é humilde, fala menos, conversa menos, vigia mais. Aí quando acontece uma oportunidade de promoção, aquele que é humilde, ele se encaixa na promoção e sobe e cresce. Aí as pessoas perguntam, mas por que o outro que sabia mais, que conhece mais, não foi colocado? Porque ele sabe demais. Ele acha que conhece demais. O seu coração está cheio de orgulho, de vontade, do ego. Mas o humilde, o que sabe muito, o pastor vai começar a mandar e dar ordens, ele vai dizer, isso não preciso, isso também não tem nada a ver, vai começar a questionar. Mas o humilde vai ser de confiança do pastor. O pastor vai dizer vai, ele vai. O pastor vai dizer vem, ele vem. O pastor vai dizer fica, ele fica. O pastor vai dizer não vai, ele não vai. O humilde cresce. O soberbo é resistido e abatido. A Bíblia diz em Mateus capítulo 23, versículo 12, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então humilha, querido, porque eu já vi tantas pessoas se exaltarem a si mesmo e foram abatidas terrivelmente. Mas aquele que humilha a si mesmo será exaltado. E todo crente, todo ser humano que humilha, ele é chamado de bajulador, de puxador de saco, mas humilha, porque a Bíblia tem uma promessa para aqueles que humilham. Deus te exaltará na hora certa. O pecador que não aceita Jesus, ele não aceita por causa do orgulho. Mas aquele que aceita, ele quebra o seu orgulho e se humilha, reconhecendo que Jesus é o único salvador da sua alma, da sua vida. É o único que pode te levar para o céu. Essa é a mensagem de Deus, é a mensagem do dia para o seu coração. A humildade precede a subida. Seja humilde e a subida te aguarda. A ascensão te aguarda em nome de Jesus. Deus te abençoe. Abraço!